Imagine estar sozinho às 3 da manhã numa guarita militar no meio da chuva. Você ouve uma voz sussurrando no escuro. Pega sua arma, engatilha e, quando se vira, vê um velho fumando tranquilamente dentro da sua guarita. Você grita, deita no chão. Ele não se mexe, só olha para você com aqueles olhos tristonhos. Você atira para cima e ele desaparece. Dias depois, procurando respostas, você entra num casarão abandonado e conversa com um porteiro que conta toda a verdade sobre aquele velho. Mas quando você sai do casarão e olha para trás, o lugar está vazio, sem reformas, sem porteiro, sem ninguém. Você acabou de conversar com um fantasma. Essa é a história real enviada por um seguidor do canal, que viveu esse duplo terror em 1999, em São Bento do Una, Pernambuco. Fique até o final, porque essa história tem duas maldições. E você vai descobrir que, às vezes, os mortos mentem. Estamos em 1999, em São Bento do Una, cidade do agreste pernambucano. Lá funciona até hoje a 10ª Companhia de Engenharia de Combate, um quartel que abrigava dezenas de jovens cumprindo o serviço militar obrigatório. Nosso protagonista, que vamos chamar de Carlos, era um desses jovens. Acabara de chegar ao quartel e estava prestes a enfrentar seu primeiro plantão noturno. Para quem já serviu às Forças Armadas, sabe como é. Os soldados mais antigos, chamados de NB, Núcleo Base, adoram assustar os novatos, os EV, efetivo variado, e tinha uma história em especial que eles sempre contavam. Falavam sobre a Guarita dos Fundos, aquela que ficava no canto mais isolado do quartel. Diziam que nas madrugadas de chuva, um velho aparecia por lá, um velho de olhos tristes, fumando um cigarro de palha. Alguns soldados juravam ter visto. Outros diziam que era lenda inventada para assustar os novatos. Mas todos concordavam numa coisa: ninguém gostava de ficar naquela guarita depois da meia-noite. Carlos achava que era só zoação dos veteranos, histórias de quartel para deixar os recrutas com medo. Mas ele estava prestes a descobrir que algumas histórias são terrivelmente reais. E pior ainda, que às vezes a verdade é muito mais assustadora do que parece. Era abril. Mês chuvoso no agreste pernambucano. Chuva forte, aquela garoa grossa que não para, o frio úmido que penetra nos ossos. Carlos estava no seu primeiro plantão. Entraria às 8 da manhã e só sairia às 8 da manhã do dia seguinte. 24 horas de serviço divididas em quartos de hora. E como vocês já devem imaginar, seu segundo turno seria justamente às 2 da manhã. Na Guarita dos Fundos, aquela que os soldados chamavam de Guarita do Velho. Carlos vestiu a tradicional farda verde-oliva, calçou os coturnos pretos, colocou o gorro militar e, por conta da chuva forte, vestiu também a capa de chuva verde-oliva. E pegou seu companheiro inseparável, o FAL, fuzil automático leve. Ele não sabia ainda, mas aquela seria a noite que mudaria sua vida para sempre. A noite em que ele descobriria que o casarão do loteamento Almas Benditas guarda segredos muito mais sombrios do que qualquer um poderia imaginar. Mas o que Carlos viu naquela madrugada chuvosa de 1999 ia além de qualquer história de quartel. E a verdade que ele descobriu dias depois, bem, vocês não vão acreditar. As horas foram passando devagar naquele dia de plantão. O dia virou tarde, a tarde virou noite. E a noite trouxe consigo aquele silêncio pesado do agreste pernambucano. Quando o relógio marcou 2 da manhã, chegou mais um quarto de hora para Carlos. Ele saiu com a guarnição em direção à Guarita dos Fundos. A chuva caía forte, grossa, daquelas que parecem nunca ter fim. A visibilidade era quase zero, e aquela guarita ficava bem nos fundos do quartel, numa área mais isolada. Do outro lado do muro havia um terreno abandonado, pois tudo ali antigamente fazia parte de uma grande fazenda.
Os soldados mais antigos diziam que por ali passava uma antiga estrada de boi, desativada há décadas. Para os que não conhecem o termo, refere-se a uma rota histórica usada para o transporte de grandes rebanhos de gado, conduzidos por comitivas de vaqueiros. Mas os antigos alertavam. A terra guardava as cicatrizes do passado. Quando Carlos se aproximou da guarita, algo mudou no ar. Um arrepio subiu pela sua espinha. Uma sensação estranha, como se algo invisível estivesse observando cada passo dele. Carlos pensou, isso não vai dar certo. Mas não tinha escolha. Substituiu o soldado do turno anterior e ficou sozinho. Sozinho com a chuva, com os grilos, com a escuridão e com aquele sentimento estranho de que não estava realmente sozinho. Carlos tentava se manter alerta, mas o cansaço e o frio começavam a pesar. A chuva tamborilava no teto da guarita, criando um som hipnótico. De repente, entre 3h10 e 3h40 da manhã, ele ouviu algo diferente. Não era o barulho dos grilos, não era a chuva, era uma voz baixinha, rouca, como se alguém estivesse falando sozinho, murmurando palavras que Carlos não conseguia entender. Carlos prestou atenção, segurou firme no fuzil. Pensou que fosse imaginação, coisa do cansaço, mas não. A voz continuava. "Quem está aí?" Ele quis gritar, mas a voz não saiu. Naquele momento, seu coração disparou. Com as mãos trêmulas, ele engatilhou o fuzil. Tomado pelo medo e pela curiosidade, Carlos começou a caminhar em direção ao som. 10 metros, 20 metros. Ele nem percebeu que estava se afastando da guarita, adentrando na área externa próxima ao muro. A voz continuava, um murmúrio constante, perturbador. Mas quando Carlos chegou ao local de onde achava que vinha o som, não havia nada. Apenas a chuva batendo no chão enlameado, apenas a escuridão, apenas o vento frio. Mas então, a voz voltou, só que agora estava vindo de trás dele, da guarita, do lugar de onde Carlos tinha saído. Ele se virou lentamente, com o fuzil em punho, e viu uma pequena luz alaranjada, fraca, como a brasa de um cigarro aceso. Alguém estava dentro da guarita dele. Carlos sentiu as pernas fraquejarem, mas reuniu toda a coragem que tinha e se aproximou devagar, fuzil apontado para frente. 5 metros, 3 metros, 2 metros. E então, ele viu claramente um homem, um velho de aproximadamente 70 anos. Cabelos brancos bagunçados pela chuva, pele morena marcada pelo tempo e pelo sol. Olhos tristonhos, profundamente tristonhos, como se carregassem o peso de uma dor sem fim. Ele era alto, muito alto, mais de 1,80, e tinha uma cicatriz profunda em uma das sobrancelhas, uma marca antiga, já esbranquiçada. O velho estava sentado dentro da guarita, nas sombras, fumando tranquilamente um cigarro de palha. A fumaça subia lentamente, misturando-se com a névoa da chuva. Ele não olhava para Carlos, apenas fumava e murmurava algo baixinho, palavras que Carlos não conseguia compreender. Carlos ficou paralisado por alguns segundos. Seu cérebro tentava processar o que estava vendo. Como esse homem entrou aqui? De onde ele veio? O que ele quer? Então, reunindo toda a autoridade que um jovem soldado podia ter, Carlos apontou o fuzil direto para o velho e gritou com toda a força: "Deita no chão, deita no chão, deita no chão!" Mas o velho não se mexeu, não falou nada, apenas lentamente, muito lentamente, virou a cabeça na direção de Carlos e olhou fundo nos olhos dele. Aqueles olhos tristes, vazios, que pareciam atravessar a alma de Carlos. Carlos sentiu o sangue gelar, suas mãos tremiam, o fuzil pesava como chumbo. "Deita no chão, eu vou atirar!" Carlos gritou de novo, mas o velho continuou imóvel, continuou olhando, continuou fumando, como se Carlos não fosse uma ameaça, como se Carlos fosse invisível. O pânico tomou conta.
Carlos não sabia o que fazer. Seu treinamento dizia uma coisa, mas seus instintos gritavam outra. Tem algo errado, tem algo muito errado. Então Carlos tomou uma decisão. Apontou o fuzil para cima e atirou. O estrondo ecoou pela madrugada chuvosa. O clarão do disparo iluminou por um instante toda a área. Carlos baixou a arma rapidamente, apontando novamente para onde o velho estava, pronto para atirar de novo, se fosse necessário. Mas quando olhou, o velho tinha desaparecido, sumido, como se nunca tivesse estado ali. A guarita estava vazia. Apenas a fumaça do cigarro ainda pairava no ar frio, dissipando-se lentamente na chuva. Carlos entrou na guarita, passou a mão onde o velho estava sentado. Estava seco, completamente seco, como se ninguém tivesse estado ali. Mas Carlos se cuou. Ele tinha certeza do que viu. Minutos depois, a guarda chegou correndo por conta do disparo. O sargento de plantão, irritado, perguntou: "O que aconteceu aqui, soldado?" Carlos, ainda tremendo, tentou explicar. "Sargento, tinha um homem aqui, um velho, dentro da guarita. Eu mandei ele deitar no chão, mas ele não obedeceu. Aí eu atirei para cima e ele desapareceu." O sargento olhou para os outros soldados. Alguns riram, outros balançaram a cabeça. "Desapareceu? Desapareceu como, soldado?" "Ele sumiu, sargento. Simplesmente sumiu." O sargento se aproximou de Carlos, olhou fundo nos seus olhos. "Você está me dizendo que atirou com uma arma de fogo porque viu um fantasma?" "Não era fantasma, sargento. Eu vi, ele estava aqui." Um velho de cabelo branco fumando cigarro de palha. O sargento suspirou. "Soldado Carlos, você está detido por 3 dias por disparo indevido de arma de fogo. Vamos ver se você aprende a diferença entre realidade e imaginação." Carlos foi levado, detido, trancado por 3 dias, mas ele sabia o que tinha visto. Aqueles olhos tristonhos, aquela cicatriz, o cigarro de palha, tudo estava gravado na sua memória, como uma marca a ferro quente. E durante aqueles 3 dias de detenção, uma única pergunta martelava na sua cabeça: quem era aquele velho? Depois de cumprir os 3 dias de detenção, Carlos voltou à rotina do quartel. Mas algo o incomodava profundamente. Ele precisava de respostas. Carlos começou a perguntar discretamente aos soldados mais antigos sobre a guarita dos fundos. E foi aí que descobriu que não era o primeiro. Vários soldados, ao longo dos anos, tinham visto o mesmo velho, sempre de madrugada, sempre em noites de chuva, sempre fumando cigarro de palha. Mas ninguém sabia quem era. Alguns diziam que era um morador de rua que conseguia entrar no quartel. Outros diziam que era um ex-militar que tinha enlouquecido. E havia aqueles que sussurravam que era algo muito pior. Um soldado mais velho, próximo de dar baixa, chamou Carlos de lado um dia. "Moleque, você quer saber a verdade sobre o velho?" Carlos arregalou os olhos. "Quero." O soldado olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. "Tem um lugar aqui em São Bento do Una. Um casarão antigo, fica no loteamento Almas Benditas. Dizem que o velho tem ligação com aquele lugar. Se você quer respostas, é lá que você vai encontrar." Carlos anotou o endereço e, no seu próximo dia de folga, pegou um ônibus até o bairro. Enquanto o ônibus avançava pelas ruas de São Bento do Una, Carlos sentia uma mistura de medo e curiosidade crescendo dentro dele. O motorista anunciou: "Loteamento Almas Benditas." Carlos desceu. O bairro era tranquilo, casas simples, algumas ruas ainda de terra. E no final de uma dessas ruas, lá estava ele, o casarão, uma construção antiga, imponente, arquitetura de fazenda colonial. Paredes grossas de tijolos aparentes, janelas altas com vidros com mosaicos, portão de ferro imponente. Carlos sentiu o mesmo arrepio da noite na guarita, mas havia algo diferente. Havia sinais de movimento. O portão estava entreaberto. Havia uma luz acesa lá dentro. Carlos empurrou o portão devagar e entrou. "Tem alguém aí?"
Ele chamou, a voz ecoando pelos corredores vazio. Alguém aí? Alguém aí? Do fundo do corredor, surgiu um homem. Um senhor de uns 60 anos vestindo um macacão simples de trabalho. Carregava uma vassoura velha e um pano de chão. Boa tarde, rapaz. Procurando alguém? Disse o homem com um sorriso gentil. Carlos respirou aliviado. Era uma pessoa normal, de carne e osso. O senhor trabalha aqui? Sim, sou Severino, porteiro e zelador. Cuido do lugar enquanto fazem a reforma. Estão transformando tudo aqui em uma unidade de saúde do município. Coisa boa, né? Carlos olhou ao redor. De fato, havia alguns materiais de construção empilhados. Sacos de cimento, madeiras. Seu Severino, o senhor conhece a história desse lugar? O velho porteiro apoiou a vassoura na parede e limpou o suor da testa. Ah, meu filho, esse casarão tem muita história. Foi de uma família de fazendeiros ricos, gente poderosa na região. Carlos sentiu o coração acelerar. Era isso. Estava no lugar certo. Seu Severino tinha um fazendeiro velho aqui, cabelos brancos, alto, moreno, com uma cicatriz na sobrancelha. Severino parou o que estava fazendo. Olhou fixamente para Carlos. Seu rosto mudou. Como é que você sabe disso, rapaz? Carlos engoliu seco. Eu vi ele no quartel da 10ª Companhia, na guarita dos fundos. Ele apareceu para mim. O porteiro não pareceu surpreso. Apenas assentiu com a cabeça lentamente, como se já esperasse ouvir aquilo. Então você foi mais um o quê? Severino suspirou fundo. Mais um soldado que ele visitou. Vem, deixa eu te mostrar uma coisa. O porteiro levou Carlos até uma das salas. Nas paredes ainda havia quadros empoeirados. Fotos antigas em preto e branco. Severino apontou para uma delas. E Carlos sentiu o sangue gelar. Era ele, o velho da guarita. Na foto ele estava em pé na frente daquele mesmo casarão. Vestia roupas de fazendeiro, chapéu de couro, e tinha aquela mesma expressão, aqueles mesmos olhos tristonhos. Esse é o Coronel Jerônimo, disse Severino, dono dessas terras todas, rico, poderoso, respeitado, mas de coração duro como pedra. Carlos não conseguia tirar os olhos da foto. O que aconteceu com ele? Severino caminhou até a janela, olhando para fora, como se estivesse revivendo memórias antigas. Foi numa noite de tempestade, muito parecida com aquela que você deve ter passado na guarita. Chuva forte, frio. Uma cigana bateu nesse portão aqui. Ela tinha um bebê nos braços. Uma criança pequenininha que chorava de fome. A cigana implorou por abrigo. Só uma noite. Pediu um prato de comida para o neném. Disse que estava há dias sem comer, que a criança estava doente. Carlos ouvia em silêncio, hipnotizado pela história. E o que o coronel fez? Severino fechou os olhos, como se a lembrança doesse. Ele mandou ela embora. Disse que não ia abrigar cigana suja e vagabunda na propriedade dele, que aquele moleque não era problema dele. E não satisfeito, soltou os cachorros de guarda para correr atrás dela, para expulsar ela das terras. A pobre mulher saiu correndo na chuva, com o bebê nos braços, os cachorros mordendo suas saias. Mas antes de desaparecer na escuridão, ela se virou e gritou a maldição. Carlos sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. Que maldição! Severino se virou, olhando fundo nos olhos de Carlos. E com uma voz diferente, mais grave, mais sombria, ele repetiu as palavras: A tua vida está chegando ao fim, coronel, como a chama do teu cigarro de palha. E tua alma nunca descansará até pagar pelo mal que fez. Infinitas vezes vão te encontrar nas suas terras, e teu espírito vai vagar por esse chão que fazes tanta questão para todo sempre. Carlos estava pálido. E o que aconteceu depois? Naquela mesma noite, o coronel Jerônimo ficou transtornado. Alguns dizem que foi remorso, outros dizem que foi a maldição começando a agir. Ele saiu daqui enfurecido, foi beber na cidade, bebeu muito,
cachaça, vinho, tudo que encontrou pela frente, e de madrugada, bêbado, cambaleando, voltou. Mas em vez de entrar no casarão, ele foi para os fundos da propriedade, onde passava a antiga estrada de boi. Dizem que ele tropeçou bêbado, caiu e bateu a cabeça em uma pedra e lá mesmo morreu. Alguns falam que foi acidente, outros que foi a maldição que o matou. Carlos estava sem palavras. Mas eu não entendo. Por que ele aparece na guarita do quartel, se ele morreu nas terras da fazenda e não do quartel? Só sei que todas essas terras pertenciam ao coronel, meu filho. Exatamente onde hoje é o quartel da 10ª Companhia, são terras que o governo federal confiscou depois de sua morte. Acredito que para ele aquele chão ainda é dele. É o chão que ele guarda nas memórias. E a guarita dos fundos é apenas o lugar onde ele resolveu aparecer para reclamar a sua posse das terras. Carlos sentiu as pernas fraquejarem. Tudo fazia sentido agora. E desde aquele dia, continuou Severino, o espírito dele vaga entre este casarão e aquele lugar, sempre fumando um cigarro de palha, sempre com aqueles olhos tristes, preso pela maldição da cigana. Você não foi o primeiro soldado a ver ele, rapaz, e não vai ser o último. A cigana disse que ele nunca descansaria até pagar pelo mal que fez. E ele continua lá, preso, eternamente. Carlos tinha tantas perguntas, mas uma em especial o incomodava. Seu Severino, como o senhor sabe de tudo isso com tantos detalhes? O senhor estava aqui naquela noite? O porteiro ficou em silêncio por um longo momento. Seu rosto ficou sério, melancólico. Eu estava, meu filho. Carlos arregalou os olhos. Como assim? Mas isso foi há décadas. O senhor não parece tão velho assim. Severino sorriu tristemente. Eu era jovem, trabalhava aqui como empregado do coronel, cuidava dos cavalos, do terreiro, das cercas. Eu estava na cocheira quando a cigana chegou. Ouvi tudo, vi tudo. Vi a cigana ser humilhada, vi os cachorros serem soltos, vi a maldição ser lançada. E no dia seguinte, de manhã cedo, fui eu quem encontrou o corpo do coronel. Carlos sentiu um nó na garganta. E o senhor nunca tentou ajudar a cigana? Severino baixou a cabeça. Eu era jovem, rapaz. Tinha medo de perder o emprego. Tinha medo do coronel. Eu fiquei escondido na cocheira. Não fiz nada. Uma lágrima escorreu pelo rosto do velho porteiro. E eu nunca me perdoei por isso. Nunca. Carrego essa culpa até hoje. Carlos colocou a mão no ombro de Severino, num gesto de conforto. O senhor não tem culpa, seu Severino. O senhor era só um empregado. Não podia fazer nada. O porteiro sorriu fracamente. Você é um bom rapaz. Mas agora, você precisa ir embora. Está ficando tarde e cuidado com a guarita dos fundos, viu? Principalmente nas noites de chuva. É quando ele mais aparece. Carlos agradeceu e começou a caminhar em direção ao portão. Sentia-se aliviado. Finalmente tinha respostas. Mas quando estava quase saindo, virou-se uma última vez e gritou. Seu Severino, obrigado por tudo. E não se culpe mais, tá bom? Não houve resposta. Carlos achou estranho, mas continuou caminhando. Ele saiu do casarão e caminhou até a esquina, onde ficava o ponto de ônibus. Enquanto esperava, Carlos olhava para aquele casarão imponente, pensando em toda aquela história trágica. Alguns minutos depois, o ônibus chegou. Mas antes de entrar, algo fez Carlos olhar para trás uma última vez. E o que ele viu fez seu coração parar. O casarão estava completamente às escuras, não havia luz nenhuma acesa. O portão era velho, enferrujado, estava fechado, trancado com correntes enferrujadas, e pela janela quebrada, Carlos podia ver mato crescido, entulho, paredes descascadas. O lugar estava completamente abandonado. Não pode ser. Carlos desceu do ônibus e voltou correndo até o portão. Segurou as grades enferrujadas, olhou para dentro. Não havia material de construção, não havia nada.
Apenas um casarão vazio, destruído, abandonado há anos. O motorista do ônibus buzinou. Vai ficar aí parado, rapaz? Sobe logo. Carlos, ainda em choque, subiu no ônibus cambaleando, sentou-se tremendo e perguntou ao motorista: Moço, aquele casarão ali, tem alguém trabalhando lá, fazendo reforma? O motorista olhou pelo retrovisor e riu. Reforma? Aquele casarão está abandonado faz anos, meu filho. Dizem que vão transformar em um hospital, mas até o momento nada. Ninguém quer trabalhar lá. Dizem que o lugar é mal assombrado. Carlos sentiu o mundo girar. Severino, o porteiro, a luz acesa, os materiais de construção. Tudo era mentira, ou melhor, não era mentira, era outra assombração. Carlos entendeu tudo naquele momento. Severino não era o porteiro do casarão. Severino era o empregado que presenciou a tragédia décadas atrás. E ele também estava morto. Sua alma, assim como a do coronel Jerônimo, estava presa pela culpa, pela covardia, por não ter ajudado a cigana naquela noite, condenado a ser o zelador eterno daquele casarão, condenado a contar a história do coronel para sempre, para cada pessoa que viesse procurar respostas. Carlos encostou a cabeça na janela do ônibus. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ele tinha conversado com um fantasma na guarita e tinha conversado com outro fantasma no casarão. Duas almas presas, duas vítimas da mesma maldição. Até hoje, o casarão do loteamento Almas Benditas aguarda sua revitalização, que, diga-se de passagem, nunca deve ser concluída, já que os trabalhadores se recusam a trabalhar no local. Porque dizem que tanto durante o dia e principalmente à noite, dá para ver uma luz acesa lá dentro e ouvir o som de uma vassoura sendo arrastada pelo chão. E se você tiver coragem de entrar durante a noite, vai encontrar um porteiro gentil chamado Severino, que vai te contar, com lágrimas nos olhos, a história do coronel Jerônimo. E quando você sair e olhar para trás, vai descobrir que o casarão está vazio, e sempre esteve, e nos fundos do quartel da 10ª Companhia de Engenharia de Combate. Nas madrugadas chuvosas, se você estiver de plantão na guarita dos fundos, vai ver a luz de um cigarro de palha aceso e ouvir o choro distante de um bebê com fome, e você já conversou com alguém e depois descobriu que aquela pessoa estava morta. Essa história arrepiante foi enviada por um seguidor do canal, e se você também tem uma história sobrenatural e quiser compartilhar, manda pra gente nosso e-mail, está na descrição do vídeo. Se você chegou até o final dessa história, parabéns. Você é corajoso o suficiente para encarar as maldições do sertão. Até o próximo vídeo.